Eu aprendi isso daqui na última semana e eu tenho certeza que isso vai fazer uma baita diferença na sua vida. Por isso que eu trouxe essa conversa aqui para compartilhar isso com você. Antes de mais nada, deixa eu só me apresentar. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Karine Correia e nesse canal eu trago as minhas reflexões, as ferramentas que eu utilizo na minha vida pessoal, profissional e também que eu ensino para as minhas alunas com o objetivo de viver uma vida mais leve, mais equilibrada. Eu sempre gosto de falar que a gente aprende a equilibrar melhor esses pratinhos da vida e aprende mesmo a lidar melhor com as coisas que nos acontecem. Eu trago aqui as minhas reflexões, a gente conversa bastante, mostro um pouco da minha vida, da minha rotina e de tudo que faz sentido para mim e que eu quero compartilhar, porque talvez faça sentido por aí também. E hoje, especificamente, eu tô estreando. Mais do que estreando, eu estou assim, testando um quadro novo. E o objetivo desse quadro é compartilhar com você tudo aquilo que eu aprendi nos últimos dias, nas últimas semanas. Sempre que eu aprender coisas legais, eu vou vir aqui trazer para você. Dos livros que eu leio, dos meus estudos, dos podcasts que eu escuto, dos filmes que eu vejo, enfim, da minha vivência com o meu ponto de vista, com o meu jeito de aprender e de ensinar. Porque assim, eu amo estudar, o conhecimento é algo que sempre engrandece a gente. Eu tô sempre estudando, tô sempre lendo novos livros, fazendo novos cursos, aprendendo. E eu não quero absorver isso tudo e ter um baita cabeção para dizer que eu tenho todo o conteúdo do mundo. Não é isso. Eu acredito muito que o objetivo maior é que eu consiga compartilhar as coisas que eu aprendo, passar isso à frente e que isso impacte a vida de mais e mais pessoas. Porque se está dando certo para mim, com certeza vai dar certo para mais pessoas. É isso. Conhecimento compartilhado, ele tem muito valor. E a ideia desse quadro é justamente esse. Aprendi isso daqui, talvez faça sentido para você. Você pega se fizer sentido. Combinado? Essa semana eu fui visitar minha família lá na minha cidade natal. Só vou contextualizar aqui, porque tem gente que está chegando aqui agora, ainda não me acompanha nas minhas redes sociais, lá no meu Instagram, onde eu compartilho mais aí do meu dia a dia, e talvez não saiba disso. Hoje eu moro na cidade de Búzios, no interior do estado do Rio de Janeiro, mas eu não nasci aqui. Eu nasci na cidade de Campos Goytacazes, que também é do Rio de Janeiro, e daqui dá mais ou menos umas 3 horas de distância. Essa semana eu passei uns 4 dias lá para visitar minha família, resolver algumas pendências, enfim, fui para lá. E aí eu fui, só que eu fui sozinha. Meu marido não foi comigo, minha irmã não foi comigo. Eu fui resolver, minha irmã já estava lá, na verdade. Eu fui resolver essas coisas, meu marido tinha outros compromissos aqui, eu fui sozinha dirigindo. E aí nesse percurso de mais ou menos 3 horas, na ida foi um pouco mais, porque eu fui para a praia lá perto da cidade, então foi umas 4 horas, na volta umas 3 horas. Eu fui ouvindo podcast. Eu gosto muito de escutar podcast, às vezes eu tô arrumando as coisas aqui em casa, eu tô ouvindo um podcast, na estrada eu sempre tô ouvindo algum. Inclusive, todos esses conteúdos aqui, eu não sei se você tá vendo esse vídeo no YouTube ou no Spotify, porque tá tudo disponível lá no Spotify também para você colocar para ouvir enquanto você faz as coisas. Mas beleza, eu gosto muito de ouvir podcast, fui na estrada ouvindo podcast. Só que o que acontece? Em alguns trechos da estrada acabava o sinal. E aí eu tava lá ouvindo, consumindo aquela informação, ouvindo o podcast e de repente cortava, porque o sinal acabava e ficava um silêncio. Do nada surgia um hiato. E aí eu consegui perceber de forma muito clara o quanto aquele hiato, aquele silêncio estava fazendo bem para mim. Porque assim, eu tava ali ouvindo podcast, absorvendo informação, absorvendo informação, absorvendo informação. E aí às vezes do nada, no meio de um raciocínio, silêncio. E aquilo foi interessante porque na minha rotina eu intencionalmente crio os meus momentos de hiato. Eu tenho a minha prática de yoga, eu faço a minha prática de meditação. Esses são momentos em que eu simplesmente estou ali e deixo que os pensamentos se organizem. Mas ali, dirigindo no carro, na minha própria companhia e principalmente um hiato que não fui eu que intencionalmente criei, eu vi que naquele momento as coisas se realinhavam. Até mesmo eu conseguia entender melhor aquele conteúdo que estava sendo passado para mim, absorver melhor aquilo que estava sendo falado. Aquele hiato era muito importante para que eu continuasse absorvendo, para que eu continuasse fazendo sentido para mim. Eu tô compartilhando isso com você porque às vezes tudo o que você tá precisando
para ter mais clareza na sua vida, para ter mais tranquilidade, para largar essa onda de ansiedade, de estresse, essa pilha de nervos que a gente acaba vivendo muitas vezes, talvez esse seja o seu caso hoje, é o hiato. Você precisa de um tempo para que a sua mente absorva o tanto de informação que todo dia você coloca para dentro. Se você for parar para pensar, quando você abre o seu celular, quanta informação você consome. Você tem o seu Instagram, suas redes sociais, e aquilo é uma chuva de informações. Você abre o seu WhatsApp, tem várias pessoas falando com você. Você está o tempo todo interagindo com pessoas no seu dia. Então, quando que você está conseguindo um tempo para organizar esses pensamentos, absorver essa informação? Tudo o que você precisa é um hiato, é um silêncio, é se observar, desfrutar de alguns instantes apenas da sua própria companhia, apenas existindo ali. E assim, eu incentivo muito as minhas alunas a fazerem isso também, e eu faço, tá? Quando eu vou fazer a minha prática de yoga, quando termina, eu já não saio levantando do tapete e vou seguir a vida. Eu deixo aquele tempo ali depois da aula para absorver, para refletir. Às vezes eu escrevo, às vezes eu quero conversar com alguém, às vezes eu quero só ficar em silêncio. A gente precisa desse tempo para processar as coisas que nos acontecem. Veja bem, às vezes acontece essa situação de você ter uma indisposição com alguém, de você brigar com alguém, ter uma discussão, e aquilo fica no seu coração, aquilo fica na sua mente, você não sabe nem ao certo o que você está sentindo, que você não tem tempo de processar. Por que aquilo te incomodou? O que aquilo te causou? O que aquilo mexeu com você? O que foi exatamente? Esse ato vai te ajudar nessas situações. A verdade é que hoje em dia, com o tanto de informação, o tanto de compromisso que a gente tem, é sempre uma correria muito grande e a gente está sempre se entretendo de alguma forma. A gente tem dificuldade de desfrutar um pouquinho da nossa própria companhia, desfrutar até mesmo do tédio. Naqueles momentos que eu estava lá no carro, voltando, né, na minha viagem que originou tudo isso, causou tudo isso. Lá no carro, quando o podcast parou de tocar e momentaneamente ficou aquele silêncio, em primeiro instante eu me incomodei, porque eu estava acostumada a estar com aquele estímulo ali. Mas esse é o tédio, você parar, silêncio, sem celular, sem música, apenas exista, desfruta um pouquinho do tédio, vê o que acontece. E isso é uma coisa interessante, até mesmo para as pessoas, por exemplo, que trabalham com criatividade. Eu trabalho com criação de conteúdo, trabalho com aulas, dando as minhas aulas de yoga que precisam de uma certa criatividade, trabalho com várias coisas que eu preciso ser criativo e talvez esse seja o seu caso. Ou talvez você queira estimular a sua criatividade de mais formas. O tédio é uma forma excelente para você estimular essa criatividade. Você olhar para outros lugares com um olhar mais tranquilo, sem estar nessa correria. Desfruta um pouco desse tédio, desfruta um pouco desse hiato que surge quando você não está fazendo nada. Observa os pensamentos, deixa que eles surjam assim. Você vai perceber que quando você parar, vai surgir um monte de coisa na sua mente. Deixa isso acontecer, deixa os pensamentos irem, virem. Curte esse momento, curte esse tédio, curte esse ato. Eu quis compartilhar isso porque talvez tudo que você esteja precisando hoje é de um tempo, de um silêncio, de uma pausa. Eu não sei se você vai fazer uma viagem sozinha, se você vai caminhar sozinha por um tempo, se você vai fazer a sua prática de yoga, sua prática de meditação, se você vai se isolar em algum lugar para refletir, mas tenta tirar esse momento para que você processe as coisas que te acontecem, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença. Enfim, era mais ou menos isso tudo que eu queria conversar, compartilhar com você. Se você achou que essa conversa foi legal, foi importante pra você, me conta aqui nos comentários, traga também sua opinião, agrega aqui embaixo pra gente continuar essa conversa. Eu quero muito saber de você, se você achou que fez sentido, se a gente vai continuar com esse quadro aqui, trazendo as minhas reflexões, as minhas vivências, as coisas que eu aprendi, que eu vou amar continuar compartilhando tudo isso com você. Não esquece de se inscrever no canal, cara, é menos de 10 segundos, faz muita diferença pra mim, me ajuda demais. Então se inscreve no canal, deixa sua curtida aqui, que vai me ajudar demais a fazer esse conteúdo, essa conversa chegar a cada vez mais pessoas. Te vejo no próximo vídeo, um beijo, tchau!